do alto dos céus, para estar aqui pela tua graça, ministrando a tua palavra. Junto com a liberação, o Senhor me deu a palavra que prevalece na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite para te cultuar. Cultuar a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus inédito, a um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, fala conosco nessa noite. Espírito de Deus, fala conosco nesta noite. Espírito de Deus, fala conosco nesta noite. Amém? Amém. Da genealogia de Judá. Só que aí ele vai falar o nome de cada um, o nome de cada um. Mas quando chega no nome desse rapaz, Jabes, ele não só fala o nome. O cronista, ele começa a narrar algo que impactou a ele, que aconteceu com a vida de Jabes. E o cronista, ele começa a dizer aí que a mãe dele pariu ele, e quando pariu ela sentiu muitas dores. E devido a essas dores que a mãe dele sentiu, ela colocou o nome dele de Jabes, que significa filho da dor. Ou seja, ela escreveu algo para marcar a história do filho dela, porque antigamente o costume dos povos era colocar os nomes conforme ou o que estava vivendo ou o que estava profetizando que iria acontecer. E essa mulher, a mãe de Jabes, ela colocou o nome dele de dores. Então esse cabra aí, que nós acabamos de ler, que o cronista, ele faz questão de narrar a genealogia de Judá, dos que pertenciam a Judá, mas quando chega na vez de Jabes, ele não só narra o nome, mas como ele descreve uma situação poderosíssima da parte de Deus para a vida deste homem. E ele conta que essa mulher colocou esse nome e marcou a vida desse filho onde ele ia, porque ele era uma criança, um bebê, depois ele foi criança, depois ele veio ser adulto, e ele carregava nele uma marca que a mãe dele tinha colocado. Ou seja, você imagina no tempo da escola o que era como ele sofria dentro do colégio. Ô filho da dor! Ô filho da dor! Foi ele. Só que o que me chama a atenção é o seguinte, é que eu fui estudar sobre a palavra que Deus estava liberando sobre pessoas aqui nesta noite, sobre as nossas vidas. E eu percebi que Judá era um dos filhos de Jacó. E Jacó, antes de morrer, quando estava velho, ele se sentou e mandou chamar todos os filhos dele, 12 homens e uma mulher, para que ele declarasse a bênção a cada um. E Jacó, quando declarou a bênção sobre Judá, ele disse a Judá: Judá, você será louvado entre seus irmãos. Em outras traduções disse: você será ilustre entre os teus irmãos. E também ele vai mais fundo, ele diz: e a sua mão segurará o pescoço do teu inimigo, ou seja, você dominará o teu adversário. E ele lançou sobre a vida de Judá e sobre uma geração que viria na genealogia de Judá uma palavra poderosa. Só que nós estamos diante de uma mãe que pariu seu filho e que lançou uma palavra terrena. Mas eu quero dizer nesta noite, eu já começo a profetizar, e quem estiver ligado comece a receber nesta noite, que o Senhor manda te dizer que o homem, ele pode até ter lançado uma palavra ruim contra a tua vida, mas que a mãe de Jabes lançou dor, mas Deus estava lançando lá atrás que Jabes iria ser ilustre entre os seus irmãos e que ele dominaria o inimigo dele. E quantas vezes, irmão, nós estamos deixando nos abater porque falaram isso de mim, porque disseram que eu não ia dar para nada, porque eu fui criada desse jeito, porque isso, porque aquilo. Só que
Deus, os céus me enviou aqui para quebrar este mal da tua vida nesta noite, para te dizer que alguém pode estar falando alguma coisa a seu respeito, mas Deus está falando que existe uma palavra de bênção liberada para você, para a sua família, para a sua casa, para todos aqueles que estão dentro da sua genealogia. Quantas pessoas carregando peso, se preocupando, quantas mulheres dentro de casa ouvindo do marido: você não é nada, você não presta para nada. Quando o marido faz isso com mulheres cristãs dentro da igreja, e muitas vezes você vem oprimida para o culto, porque ouviu dentro de casa uma palavra do marido, uma palavra do filho, porque às vezes, minha irmã, meu irmão, nós não precisamos ir muito longe não, é dentro de casa que aquele que possui a promessa sofre os ataques. É dentro de casa, não é fora não. Muitas vezes não é com aquele que está distante, é com o que está perto, que quer tirar você do seu foco, que quer te dizer a você que você não vai para lugar nenhum, que você não vai prosperar, que não existe um amor de Deus sobre a sua vida, um cuidado de Deus sobre você, que Deus não é na tua vida. Quantas pessoas só que aprendam uma coisa: quanto maior a dor, maior vai ser a tua vitória. Quanto maior a dor, maior vai ser a tua vitória. Quanto a honra: pastor, por que eu estou passando por isso? Porque eu tenho tanto ido para a igreja, eu não perco tudo, eu estou orando. É porque Deus manda eu te dizer: filha, aguenta mais um pouquinho, porque quanto maior é a tua dor, mais eu vou trazer dupla honra para a tua vida. Mas você sabe o que acontece com muitas pessoas? Hoje Deus está quebrando paradigmas na mente de muita gente aqui. Muita gente que se acha escravo. Só que deixa eu te dizer uma coisa a você: escravo não tem direito à herança. Só tem direito à herança quem é filho. Então o Espírito de Deus manda eu te dizer: nesta noite, se posicione como filho, como filha de Deus, porque você tem uma herança, você tem uma palavra de Deus que Ele já lançou sobre a tua vida e que a qualquer momento irá se cumprir. Você irá viver o extraordinário do eterno. Porque a mente de escravo, ela vem nos escravizar, ficar cativa a pensamentos que o diabo coloca na nossa mente, que são os piores do que fulano. Você é inferior, você não pode, você vai indo. E o diabo, ele já aprendeu como ele trabalha na vida de cada pessoa para desmaiar a sua fé. Só que Deus mandou eu vir te dizer aqui nesta noite que a fé, ela é o firme fundamento. Observe, ouça e entenda. A fé é o firme fundamento. Se a Bíblia está dizendo que ela é o fundamento, então significa que eu e você, para alcançarmos a promessa, o nosso alicerce tem que ser a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mantenha a sua fé, fique firme no seu propósito. Não deixe ninguém te desmaiar a tua fé. E se você está andando com alguém que tem palavras pejorativas sobre você, peça a Deus para tirar da sua vida, do seu Senhor. Ele pensa totalmente diferente ao teu respeito. Ao teu respeito. Quantas pessoas abatidas dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas com negatividade? Por quê? Porque eu ouvi uma palavra que foi lançada lá atrás: você vai ser prostituta, você não vai dar para o que preste, você não vai casar, você não vai ser feliz. Só que o Espírito de Deus está me dizendo que você não está entendendo nada, mas que os céus nesta noite está trabalhando, está quebrando palavras malditas sobre a tua vida, que veio de lá de trás, que pessoas que não gostavam de você, pessoas invejosas, pessoas que já sabiam que você tinha potencial, mas ela não quer declarar, ele não quer declarar.
que ele estava vendo que existia uma palavra da mãe dele lançada sobre a vida dele. Para você que é mãe, que é pai, não lance palavras pejorativas sobre a vida do seu filho, da sua filha. Eu acabei te falando que existia uma palavra liberada sobre Judá da parte de Jacó, seu pai, e que pegaria toda a sua descendência, toda uma geração, porque palavras ela tem poder. Se você lançar ela vai fazer o efeito qual você está designando. Então você não pode estar falando coisas pejorativas. Esse menino é danado, esse menino é isso, esse menino é aquilo. Meu filho é uma bênção. Deixa o irmão falar, o irmão vai sempre falar. Querido, querida, a gente se importa muito com o que o outro acha da gente. Só que a nossa liberação não vem do irmão, não vem de ninguém. A nossa liberação para que nós possamos vencer as astúcias ciladas do diabo vem dos céus. Então nós temos que se preocupar com o que os céus mandam a gente fazer. Não é o irmão, não é a irmã. O que está pensando de você? A Bíblia diz que Samuel ia ungir os outros irmãos de Davi, um dos irmãos de Davi, mas Deus disse a ele: Samuel, eu não vejo como o homem vê por fora, mas eu sondo o coração, a alma, o íntimo, a mente. Eu vou aonde o homem não tem poder e não terá de ir. Que sempre uma pessoa vai ter algo ao teu respeito para falar, mas você não pode deixar se abater. Se a fé é o firme fundamento, então eu me coloco no firme. Se Deus me disse que o meu marido vai aceitar Jesus, mas a vizinha disse: rapaz, eu acho isso impossível. Você vai ficar com a palavra da vizinha ou a palavra de Deus? Porque Deus disse: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. O homem, ele pode lhe prometer algo aqui e amanhã já não ser mais daquele jeito. Tem gente que diz: fulano, você para mim é como irmã. Você, como você para mim é como isso, aquilo, outro. Quando Deus vai sondar o coração, não é nada disso. Não coloque a sua fé baseada em homem, porque homem fala e muitas vezes não fala o que o coração está sentindo. Cuidado, cuidado, cuidado que pode ter. Maria agora diz assim: minha mãe, cuidado que cobra abraça. Que essa semana passada eu conversando lá em casa e ela disse assim: mãe, cuidado que cobra abraça. Cobra abraça. Então, você veja o entendimento de uma criança. Ela quis dizer o quê? Cuidado que o abraço não pode ser verdadeiro. Entendeu? Entende? Então a nossa fé não pode estar baseada no que o homem disse de mim ou de você. O nosso caminhar, a nossa andada aqui na terra dos viventes não pode estar baseada no que Pedro disse, no que você disse. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, naquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Porque se Deus disse que Ele ia cumprir algo na minha vida, Ele vai cumprir. Quer ver uma coisa? Pessoas que gostam de desmaiar a fé do outro. Lá, o Senhor manda lá atrás em Números, Moisés fazer o quê? Chamar o quê? Cada líder principal de cada tribo. Para quê, pastora? Para eles irem averiguar, ver, observar a terra. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que é o próprio Senhor, depois você lê lá, que manda Moisés dar esse comando. E ele ainda diz: eu quero os principais, eu quero os líderes, eu não quero os outros não, eu quero aqueles que cabeceiam cada tribo. E aí, Moisés chama e faz cumprir aquilo que o Senhor mandou. Só que eles vão. Quando eles voltam desmaiando a fé de todo o povo que estava ali. Não, lá tem gigantes, lá na terra tem gigantes. A gente não vai conseguir não, porque quando eu olhei para aqueles homens grandes, aquele gigante, eu imaginei o seguinte, que eu era um gafanhoto. E também eles nos veem como gafanhoto, e eu servi
vendo nesta noite. Se você está se vendo com um gafanhoto, lógico que as pessoas vão te olhar como um gafanhoto. Mas se você se vê como filha do Eterno, se você se comporta, se você age tomando posse da bênção que já foi liberada a Abraão e está sobre a nossa vida, você vai ser visto como filho e como filha de Deus. Mas se você acha que é um gafanhoto, que a qualquer momento eles iam pegar e engolir eles, e que aí Caleb, a Bíblia diz assim, claríssima na Bíblia, e Caleb dá um grito, em outras traduções, e Caleb para o que os outros estavam falando. E diz, não, nós vamos subir e nós somos capazes suficientemente dentro da palavra. Que palavra? A palavra que Deus falou, que aquela terra seria deles. E eu vou subir e nós vamos conquistar. E não vai ter gigante, e não vai ter filhos de Amorreu, nem Zebuleu, nem seja lá o que tem, que vai impedir de eu conquistar a terra que meu Deus falou que nós vamos conquistar. Naquele momento, claro que ela querendo dizer, olha, está querendo desmaiar a nossa fé? Por favor, a palavra não é essa. É desmaiada. Diz com a boca, recebi, mas aqui dentro não recebeu nada. Só que a Bíblia diz que a fé é um firme. Você precisa ter firmeza. Se Deus falou, e a pastora Geira chegou para mim e disse que não, mas foi Deus que falou, está falado. Seja lá quem for. Quem foi que contou com as notícias ruins? Por acaso foi quem? Foi os principais, os líderes. Foram os próprios líderes que voltaram desmaiando a fé do povo. Então, cuidado em quem você está acreditando. Cuidado o que você está deixando Satanás implantar no seu ouvido. Cuidado com as más conversações que corrompem os bons costumes. Se Deus me disse, Ele vai cumprir. E toda vez que Deus nos chama e faz uma promessa, Ele mostra um sinal. Eles trouxeram fruto, como prova de que o que Deus estava falando era mais do que verdadeiro, iria se cumprir. Mas tinha um bando dos 10 dizendo que não tinha condição, porque você sempre vai encontrar pessoas negativas na sua frente. Cabe você ter firmeza da palavra de Deus, cabe você se guardar em oração, em intercessão, em jejum, fazendo o que a palavra de Deus manda. Não entregue o que é seu na mão do inimigo. O que é seu na mão do diabo. Porque quando você deixa ele trabalhar nesse campo aqui, que você tem que rebater com o capacete da salvação, você está deixando abertura para o diabo lhe afastar, lhe paralisar o seu presente e fazer com que o seu futuro fique mais distante ainda. Então eu e você precisamos crer. A vida de Jabes aqui diz o quê? Que ele vivia uma vida de dor, uma vida de vergonha, uma vida de tristeza, que a própria mãe dele tinha dado a ele um destino. Só que eu vim nessa noite dizer, a igreja, o Ministério Batista, restaurando famílias aqui de Periberi, quem dá destino a mim e a você é Deus! Glória a Deus! Quem dá destino a mim e a você é Deus! Ele é que dá o destino. A mãe de Jabes dizia que era dor, e Deus dizia, será ilustre entre os irmãos. Colocará a mão no pescoço do seu diabo, do inimigo, dominará o inimigo. E foi assim que aconteceu com ele. E a palavra não diz que os irmãos não iam ser ilustres, não. Fala que ele ia ser mais ilustre, ele ia se ressair. Tem pessoas dizendo, mas pastora, na minha família, a gente nunca viveu algo extraordinário. Eu nunca vi ninguém vivendo algo poderoso da parte de Deus.
que Jabes foi mais ilustre do que os irmãos dele. Jabes manteve a vida dele em oração e em fé. Ele fez uma oração e ele pediu quatro bênçãos ao Senhor abençoado, e ele pediu que Deus ampliasse as terras dele. E hoje a igreja tem dificuldade de falar de ele. E por que a palavra está dizendo que Deus ouviu Jabes e ampliou as terras dele? Quem é que fala? É o homem ou é a palavra? E ele pediu mais. Ele pediu ao Senhor que a mão do Senhor nunca saísse da vida dele. Ou seja, ele disse assim: ó, eu posso até ter muitas bênçãos. Eu posso até também ter que minhas terras sejam ampliadas. Mas eu preciso da tua mão, que é a tua presença comigo. Senão eu não saberei administrar tudo que o Senhor tem para me dar. Eu preciso também, Senhor, que o Senhor me livre por toda a minha vida do mal. Me livre dessa dor que minha mãe tinha profetizado na minha vida. Que nunca mais essa dor volte para a minha vida. E o Senhor manda te dizer: a partir de hoje, você nunca mais vai viver essa dor. Glória a Deus. Você precisa ter firmeza. Você precisa se manter na fé. Parar de se preocupar com o que os outros pensam. A gente às vezes vivemos pelo que os outros pensam da gente. Olha, gente, eu aprendi uma coisa: se alguém vem me falar algo de uma pessoa, automaticamente, na minha ausência, a pessoa vai falar de mim. Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam de você. Você tem que se preocupar com o que os céus falaram a teu respeito. Os céus é que tem que dar legalidade a você, não é homem. Eu e o pastor Odmar estávamos vivendo uma situação delicada. Não era no nosso casamento não, viu, irmãs? Irmãos, não era no nosso casamento. E essa situação delicada, eu pensava que se eu falasse, eu poderia pecar até eu falar. Mas eu ali, rodeando o Senhor, sem saber nem como conversar com o Senhor. Porque tem situação na vida da gente que é tão delicada que a gente tem medo até de abrir a boca e estar falando uma besteira, um besterol. Varrendo minha casa, eu sempre converso com o Senhor, porque as pessoas dizem: eu não tenho tempo, mas o tempo dá para tudo. Eu lavo os pratos. As minhas maiores orações não são aquelas respondidas que eu estou no joelho no quarto. Por incrível que pareça, as minhas maiores orações respondidas são aquelas que eu estou aqui lavando meus pratos, sendo dona de casa, sendo simples como Deus é simples. Que tem gente que quer ser aquela coisa. Não precisa, o nosso Deus, ele é simples. Não precisa você chegar e falar: não, você vai falar com ele da maneira que você sabe falar. Fale a verdade. E minhas orações mais respondidas não foi aquelas que eu botei o joelho no chão e que eu falei palavras, que eu saí de lá, meu Deus, hoje eu extravasei. Não, foram aquelas que com sinceridade, na pia, lavando a louça, eu conversei com o meu pai. E nesse lavar de louça, eu consegui falar: Pai, eu sei que o Senhor me sonha. E eu sei também que o Senhor sabe que está aqui e está aqui. Eu tenho vergonha de falar o que eu penso, mas eu sei que eu preciso, porque os céus não se movimentam pelo que eu quero, se movimenta pela minha atitude. Se você não abre a boca para falar com o teu pai, com riquezas de detalhe, como Jabes fez. Jabes, ele falou com riquezas de detalhe. Ele orou e ele foi claro, não falou palavras grandiosíssimas, não. Ele disse que ele queria receber bênção, ele disse que ele queria que as terras dele fossem ampliadas, porque eles estavam saindo do exílio babilônico. Ele disse que ele queria que a mão do Senhor fosse com ele. Todo mal, ele simplesmente abriu a boca
Eu disse, olha Senhor, eu sei dos meus erros, mas eu tenho medo de falar e a palavra não ser legal. Mas eu preciso falar. Com 3 dias, nós vamos ver um amigo nosso. E ao visitar esse amigo nosso, ele nos levou na sala dele. E quando nós estamos lá, conversando, o Senhor me disse: você agora está diante de alguém confiável, que eu te enviei para você falar tudo o que você quer. Pode falar, confie, que eu vou te responder através dele. E eu fiquei assim, eu olhei porque na realidade a pessoa era mais amiga do pastor Ademar do que de mim, mas não era nada entre nós dois, era algo que nós dois estávamos vivendo, estávamos sem saber lidar com aquilo, a situação que veio para nós. E se Deus falar, está falando. Eu diante daquela autoridade maior do que eu, e que me contaram que aquele homem, ele era, Caxias. Eu ouvi a voz do Espírito que bradou em mim, e eu peguei toda a lambança, tudo que estava me fazendo mal, tudo que estava aqui e aqui, e joguei na mesa. Joguei na mesa. E aí o pastor Ademar, de junto, preocupado com o que a pessoa ia falar comigo. E eu não estava preocupada. E eu disse, porque eu estou falando a verdade. E o pastor queria camuflar um pouquinho do que eu queria falar. E eu dizia, e o Espírito falava a mim, não, fale tudo. Bote para fora tudo. Quanta gente presa com um monte de coisa que você precisa botar para fora para se liberar. E aí eu encontrei uma pessoa de caráter. Quando a gente estava esperando uma coisa, Deus nos surpreendeu. Ele disse, não vai estar errado no que eu estava falando, sua mulher está certa. Eu estou te entendendo. Eu estou te entendendo. Eu vou te ensinar como você vai orar. Você não recebeu ainda, porque você não soube orar. Tanto ministro e que não estava vindo ao meu entendimento. As filhas de Zorofiade, antes de ir para Moisés falar da herança dela, que era de direito dela, elas primeiro falaram com quem, igreja? Com Deus. E Deus disse, vá ao líder. Então muitas vezes o que eu quero dizer a você é que você está preso no seu problema, preso naquilo que está impedindo de você, e paralisando o seu presente e prejudicando o seu futuro, que você pode estar falando com uma pessoa capaz de te ouvir e não te condenar. Tem gente aqui, o Senhor me fala, achando que o que está pensando, o que está sentindo é algo que não pode falar, que vai pecar. Deus está te falando, abra a sua boca para uma pessoa que vai te ouvir e vai ter capacidade de te instruir dentro da palavra. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de contar a uma pessoa, quando um irmão, quando um irmãozinho, quando não sei quem, e daqui a pouco está reclamando que a vida está correndo dentro da igreja. Só que você está reclamando uma coisa que você não tem sabedoria de ligar. Está culpando o irmãozinho, a irmãzinha e a irmãzinha não tinha capacidade para saber do seu problema. Você tem que pedir ao Espírito Santo, com os seus líderes, o bispo e a bispa, para te instruir. E não você sair falando a sua vida por aí. Porque muitas vezes, fulano é fofoqueiro. Não é sobre isso. É sobre que a pessoa não tinha capacidade suficiente espiritual para ouvir o que você iria contar. Você aquele negócio sujo, aquela coisa que está lá, que está entranhada, colocar para fora para se libertar. Quando eu saí dali, saí uma nova coisa. Minha irmã, eu agora, quisesse, não quisesse, houvesse ou não houvesse,
gente guardando coisas como se fosse um tesouro. Guardando coisas que pensa que é valiosíssimo e está lhe fazendo mal. Está lhe fazendo mal. Agora eu também sou assim. Eu sou contra a quem Deus me mandar. Eu já vigio para que eu não venha botar a minha vida na mão de pessoas que não estão capacitadas para estar ouvindo aquilo que eu vou falar. Mas, fulana, você está pensando desse jeito? Meu Deus do céu, não pode. Entende? Entende? Será que você está tendo dimensão do que o Espírito está falando com você nessa noite? Será que você está entendendo que você está guardando algo que é para você colocar para fora, que pode te adoecer? E eu saí de lá com a instrução, porque às vezes pedi e não recebereis porque não sabeis pedir. E aí a pessoa me ensinou, você vai orar assim, 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 assim. E eu orei assim, 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 e Deus efetuou o que já estava marcado pelo Eterno na minha vida. E se você não está sabendo orar, vá ao bispo, vá à bispa, vá aos seus líderes espirituais, porque as pessoas têm dificuldade de ter mentores, mas todo mundo precisa de um líder, de uma cobertura espiritual. Eu e você não podemos andar desembestados na terra. A gente precisa de alguém confiável, alguém que conheça a palavra, alguém que venha do coração de Deus, que venha lhe dar a instrução certa. A gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Nós não somos ovelha desgarrada. Você precisa ter confiança e contar e botar para fora aquilo que está me afligindo. Porque às vezes você está orando de maneira errada e por isso que você não está recebendo. E quando você botar para fora a verdade, a sinceridade, não camuflar, não é porque, e não fala o que é. Deus está dizendo, abre a sua boca e fale. É por isso, é por aqui, não fala o que é. Eu tinha uma amiga que falava, olha, eu tenho algo para conversar com você, mas eu não sei como conversar, e que não sei o quê, e que acabava que ela não falava o que ela tinha para falar, e ficava presa. Oxe, essa amiga, essa irmã, está fora do reino de Deus, está no mundo, perdida. Ah, mas eu não sei falar, mas eu não sei, quando eu falar, o que você vai pensar de mim? Minha irmã, se Deus lhe mandou você falar, alguém vai lá e fale, porque o mesmo Deus que mandou vai levantar a pessoa para te instruir como é que vai fazer. Porque às vezes a oração que você está fazendo não está sendo adequada com aquilo que Deus está querendo ouvir, não está sendo na base da verdade e da sinceridade. E o nosso Deus trabalha com verdade e com sinceridade. Deus trabalha com verdade e com sinceridade. Ele conseguiu, a Bíblia diz que o Senhor, Deus lhe concedeu o que ele tinha lhe pedido. Posso pedir nesta noite? Você quer ver uma coisa? Vendo? Eu não vim pedir nada, só é mentira. Deus conhece o meu e o seu coração. Você tem algum pedido ali no seu coração? Você tem algum desejo? Você tem alguma coisa que você quer alcançar? Qual é o seu pedido nessa noite? O Espírito de Deus mandou te dizer: os céus estão abertos. Você crê? Você crê que nessa noite os céus estão abertos? Que você pode nessa noite, aí onde você está, você falar: Senhor, o meu pedido é esse, Pai. Me tira dessa dor, me tira desse problema, dessa aflição. Quanto tempo tem que eu tenho vivido isso? E eu me sinto, meu Pai, como se eu não tivesse a tua paternidade. Fala para o Senhor, porque muitas vezes vem sentimentos sobre nós, porque vem a frustração e você se acha que o irmão é mais bonitinho, a irmã é mais bonitinha,
perdeu o filho desse. Muita gente perdeu uma liberação e tem pessoas aqui, ó, não estou entendendo nada. O nível espiritual, a pessoa que é carnal, ela não consegue discernir o que o Espírito diz à igreja. Ela não consegue se animar, porque ela está carnal e o Senhor está falando: eu preciso que você esteja espiritual, porque as minhas coisas não são carnais, as minhas armas são espirituais. Quando você vier para a igreja, venha com seu aleluia, venha com seu glória a Deus, venha com cântico novo, venha trazendo para o Senhor o melhor, venha trazendo para o Senhor aquilo de melhor. Porque será que o Senhor não fez nada pela sua vida para você estar aí parado sem entender que Deus está te dizendo que os céus estão liberados para atender o seu clamor nesta noite? Aleluia! Glória a Deus! O que aconteceu com o povo que duvidou da promessa? Não entrou nenhum. Só os seus filhos. As únicas pessoas que entraram foram aqueles que tiveram firmeza, que permaneceram firmes no que o Senhor falou. Caleb e Josué. O restante não puderam gozar e ver os seus filhos gozando de toda a terra prometida, porque não tiveram firmeza no que Deus falou com eles. Então eu quero encerrar esta noite te dizendo: saia daqui com um cântico novo. Saia daqui dizendo: Senhor, eu recebi a palavra. O Senhor me disse que o Senhor ouviu o meu pedido e eu estou pronto. Comece a declarar que você está pronto, que você está pronta para receber de Deus aquilo que é seu, que Deus já estava escrito. Porque o homem pode falar algo de você, mas o que Deus já escreveu sobre você está escrito. Ninguém pode mudar, ninguém pode revogar a palavra do Senhor. Ele disse a Jeremias, antes que você viesse ao ventre da sua mãe, eu já te conhecia e eu já tinha te consagrado na madre da tua mãe, e eu já tinha te dado um destino. Qual o destino, pastora Geisa? De profeta sobre as nações. Deus está falando para a igreja de Piripiri nessa noite: eu tenho um destino para você. Não se preocupe, não fique ansioso, não perturbe o seu coração, porque eu já tenho tudo por escrito. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, diz o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu fico com essa palavra, irmãos, de firmeza de fé que o Senhor trouxe para vocês nesta noite, confirmando tudo o que o Senhor falou sobre você. Não é sobre homens, é sobre o que Deus falou. Não é sobre pessoas, é sobre o que Deus falou. Entende? Não se firme nos outros. Se é bonito, você é feio, não importa. O que importa é o que Deus falou sobre você. Amém?